O nosso convidado de hoje é Sóstenes Carvalho Cornélio, que vai nos falar sobre o Evangelho da Boa Nova. A mensagem do Momento Espírita tem o título Gratidão e Amor. Narra Humberto de Campos, espírito, através do médium Francisco Cândido Xavier, que Levi, com dificuldade de entender o Evangelho do Reino, não conseguia entender que os simples e humildes, os desprovidos de bens e mesmo de saúde, pudessem contribuir com o Evangelho. Jesus, como que esclarecendo Levi, que representava a aristocracia intelectual entre os seus discípulos, na sua qualidade de cobrador dos tributos populares, pela primeira vez pregou as bem-aventuranças celestiais. Sua voz caía como bálsamo eterno sobre os corações desditosos. Bem-aventurados os pobres e os aflitos. Bem-aventurados os sedentos de justiça e misericórdia. Bem-aventurados os pacíficos e os simples de coração. E suas promessas pareciam dirigidas ao incomensurável futuro da humanidade. Depois do Momento Espírita, vamos receber Sóstenes Carvalho Cornélio para nos falar sobre o Evangelho da Boa Nova. Júlia e Nene casaram muito jovens. Os anos se passaram, os filhos chegaram e partiram. A velhice os apanhou, e no caminho, o casal se deu conta de que a idade, com seu rol de coisas pertinentes, havia chegado. Um dia, Nene saiu a caminhar e demorou muito para voltar. Foi então que Júlia percebeu que seu amado perdera a clareza do raciocínio. A senilidade o abraçara fortemente. O aprendizado dessa nova realidade exigiu grande esforço. Entretanto, como o amor supera as dificuldades, o casal reforçou seus laços afetivos. Contudo, logo mais, a meningite atingiu Nene e a já debilitada capacidade mental perdeu-se completamente. Ela se sentiu desamparada, abandonada por Deus, e não lhe saía da cabeça a terrível pergunta: por que nós? As sombras da tristeza pousaram sobre o lar. Nene não conseguia sequer andar. Tornara-se um ser estranho, totalmente dependente. E Júlia despejou lágrimas amargas, colocando para fora a cachoeira da sua tristeza. Então, depois de se esgotarem as pérolas líquidas, ela teve uma ideia. Pensou que, se tornasse a enfeitar a casa, poderia reconquistar a alegria de viver. Resolveu chamar o jardineiro que anos atrás cuidara do seu jardim. E o senhor José chegou, simples, mal trajado. Com as mãos calejadas, pediu permissão para trazer o sinhozinho para a varanda, onde poderia vê-lo trabalhar, ver o jardim se transformar. Ao final do dia, disse a Júlia que tinha algumas noções de massagem. Será que ele poderia massagear os pés do doutor? Muito reservada, ela autorizou, apesar de não ver muito sentido nisso. Mesmo porque não houve reação alguma por parte do marido. Ela imaginou que José logo se cansaria e desistiria. Para sua surpresa, José voltava todos os dias. Massageava e conversava. Contava causos antigos, coisas vividas com o sinhozinho. Fatos dos quais ela nunca tivera conhecimento. E descobriu ações bondosas praticadas pelo seu querido companheiro. Como quando ele permitira que aquela família que deveria ser despejada da fazenda recém-adquirida ali permanecesse por mais um tempo. Tempo que se alongou até que todos os filhos crescessem e tomassem o próprio rumo.
e da ocasião em que o sinhozinho levara a esposa do senhor José para o hospital e ficara aguardando até que um médico a atendesse. E quando trouxera guloseimas para as crianças, quando dera dinheiro para o uniforme e para o material escolar. E José voltava e voltava, cobrando apenas pelo trabalho de jardinagem. A massagem era um presente. Com o transcorrer do tempo, Júlia observou que Nene acompanhava com os olhos o trabalho do jardineiro e que esse devolvia o olhar. Ambos tinham um linguajar particular, em que José entendia que devia plantar as flores onde o sinhozinho lhe indicava, ali, de onde ele da varanda podia observar o seu crescimento e o desabrochar da beleza. O jardim ficou pronto, mas continua sendo cuidado pelo senhor José. Um jardineiro muito especial, que espantou a tristeza, semeando flores nos canteiros e na alma daquele casal. De onde menos se espera, vêm as mãos de Deus espalhar esperança e alegria. Por vezes, através de um jardineiro simples, com um coração cheio de gratidão e de amor. Gratidão e amor é o título desta mensagem que está no CD 29, que tem como tema amor. Para adquirir os CDs e livros, basta acessar o site momento.com.br. Conforme anunciamos, está conosco Sóstenes Carvalho Cornélio, da cidade de Foz do Iguaçu, membro do Conselho Federativo Estadual da Federação Espírita do Paraná. Olá, Sóstenes, é uma satisfação ter você conosco. Jesus, quando esteve entre nós, fez a afirmativa de que no mundo só teríamos aflição. É uma realidade, não é? Oi, Ivone, eu que agradeço a participação aqui no teu programa, bem como nas atividades doutrinárias aqui dessa cidade. Aflições, quem não as tem, né? Realmente as aflições, elas podem, independentemente do tamanho, elas são variadas nas nossas vidas. Eu costumo dizer, muitas vezes, falando dessas passagens das aflições, que elas podem ir desde até a falta de um dinheiro para pagar uma conta de luz, até uma mãe que espera um filho quando ele sai com os amigos para festar à noite. Então nós vivemos realmente com muitas aflições. Agora, cabe a nós conhecer essas aflições, trabalhar, né? E realmente, quando Jesus nos traz as bem-aventuranças, falando que a gente, né, pode acalmar as aflições, é porque nós precisamos conhecer realmente, né, o tamanho das nossas aflições. Conhecendo-as, poderemos trabalhar e aliviar não diremos, né? Eliminá-las também não, mas quem sabe administrar, porque realmente estamos vivendo muitas aflições nesse mundo. Em outro momento sublime, no monte, Jesus deixou para sempre as bem-aventuranças que você se referiu. De modo geral, o que representam as bem-aventuranças? Particularmente eu digo que é um chamamento à paz, é um chamamento ao equilíbrio. Se nós analisarmos o contexto em que Jesus trouxe as bem-aventuranças, contexto de desesperança, contexto de aflições de ordem físicas, morais, aqueles que lá estavam procurando paz. Eles estavam querendo ser incluídos na Boa Nova. Então a mensagem do Cristo, ela revela ensinamentos para uma vida futura, para a verdadeira vida. Porque se analisarmos que o verbo em que Jesus utilizou estava todo no futuro, se nós resumirmos a vida apenas nessa existência, não tem sentido as bem-aventuranças. Porque o que nós queremos é já. Nós estamos aqui buscando o quê? Eu quero ser bem-aventurado agora. Eu não quero sofrer, eu não quero
ter fome de sede de justiça, enfim. Mas o Cristo traz isso nos conclamando a um passo a mais. E para nós, espíritas, entender as bem-aventuranças é realmente fundamental, até mesmo para a gente acreditar que isso vai acontecer. Então eu diria que é uma mensagem de esperança. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Nem sempre esta bem-aventurança é bem interpretada. O que nós podemos entender, Sóstenes, por pobres de espírito? Almas humildes, sentimentos verdadeiros de humildades. Quando Emmanuel analisa essa passagem, ele nos traz uma narrativa, uma assertiva muito interessante. Diz Emmanuel que existem homens titulados, mas pobres de espíritos, no verdadeiro sentido da palavra. Ou seja, não está relacionado com a intelectualidade desse mundo. Nós poderemos ter um doutor, um homem formado em PhD, que seja uma verdadeira alma simples, uma verdadeira alma pobre de espírito no sentido do Cristo, um homem bom, um homem humilde. Por outro lado, nós poderemos ter verdadeiros pobres, miseravelmente, materialmente falando, e ter o orgulho. Aqueles espíritos que mesmo não tendo onde dormir, levando uma vida simples materialmente, ou, como diz a sociedade, um pobre, relativamente, fisicamente falando, mas com um orgulho que não permite pedir ajuda. E ele vai ficar enclausurado na sua pobreza. Então, Jesus nos conclama a pobreza de espírito, mas a sermos simples. Temos a simplicidade na nossa alma para compartilhar o nosso saber e as nossas carências, nossas necessidades com os nossos irmãos. Essa é a verdadeira pobreza de espírito que nos levará à riqueza de felicidade e paz. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. E nós sabemos que não é possível estar sofrendo e feliz ao mesmo tempo, não é? Então, essa bem-aventurança nos leva a uma reflexão muito mais profunda, não é, Sóstenes? Quando que nós seremos felizes? Qual é a natureza das nossas aflições, né? Nós consideramos aflições as mais variadas coisas. Para um, aflição, né, será, por exemplo, não ter o que comer. Para outra, não ter o braço. Então, nós estamos vivendo nesse mundo, realmente, né, de provas e expiações, que o objetivo de muitos de nós estarmos aqui, é aprender. E a irmandor, ela nos eleva ao amadurecimento moral. Então, existem tranquilidades gerando aflições. O que se busca quando se quer ser tranquilo nesse mundo, né? Aquelas pessoas que dizem, não, a minha vida está tranquila. O que é tranquilo? É ter dinheiro? É ter uma aposentadoria? É ter onde morar? Isso faz parte da vida, né? Isso é necessário. Afinal de contas, nós estamos no mundo. Não se vive sem ter dinheiro, sem ter uma casa. Isso vai gerar uma tranquilidade passageira. Quando, na verdade, né, o consolo prometido por Jesus, quando ele diz, bem-aventurados aflitos, né, que serão consolados, é aquele que, independentemente de ter ou não ter essas coisas nesse mundo, intimamente eles estão bem. Então, a tranquilidade que pode gerar aflição, por exemplo, será muitas vezes uma situação em que eu desvio o dinheiro, em que eu corrompo, para garantir a tranquilidade dos meus filhos, da minha família. Então, é uma tranquilidade que vai gerar aflição no mundo, né, futuro. Enquanto que a aflição, muitas vezes a pessoa que passa por aflições, mas que tem intimamente um coração tranquilo, essa é a aflição que gera tranquilidade. Porque muitas vezes nós vemos ali um espírito que está na sua provação com uma resignação tamanha que ele entende. Isso não impedirá dele buscar sair dessa solução. O espírita, nós não pregamos que nós temos que sofrer. Mas se o sofrimento chegou às nossas portas, a aflição bateu, procure conhecer a sua aflição e resolvê-la da melhor forma possível, de preferência sem colocar aflição nos outros. E resignadamente, né? Com resignação.
com Exatamente. resignação, para que possamos ser felizes no amanhã. Com né? certeza. Depois colhendo os frutos. Porque Jesus disse que os mansos herdarão a terra, se a terra é um mundo de tanto sofrimento. A terra, né? De que terra falamos? A terra que nós vemos hoje, que a maioria dos seres humanos conhece, é essa terra que está em revolução, essa terra de injustiça. Muitas vezes o manso nessa vida é considerado um covarde. Aquela pessoa que não briga, aquela pessoa que muitas vezes se cala diante de uma injustiça. Se nós formos pautar a mansidão do Cristo pela justiça dos homens, nós não poderemos herdar a terra. Muitos nesse momento se deixam possuir pela raiva, pela discórdia. Eu estou sofrendo uma injustiça, então eu me revolto. É claro, a revolta é uma natureza humana, é da natureza humana. Mas da revolta à ação, ao ódio, à perseguição, essa é a aflição, essa é a injustiça que não vai herdar a terra. Porque se eu for buscar a justiça, muitas vezes, somente nas leis dos homens, eu não vou tê-la. No entanto, se eu resignadamente fizer tudo o que está ao meu alcance para buscar a justiça dos homens e não conseguir, eu serei consolado na justiça de Deus. Então, as injustiças aqui, muitas vezes, não levará, né, não será passada para o mundo futuro. Quando eu entender que a verdadeira justiça é a de Deus, aí eu me consolarei. Principalmente quando eu buscar respostas em outras vidas, né? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, fala das causas atuais e anteriores, né, das injustiças, das aflições. Então, se eu estou intimamente, eu esteja resignado por algum sentimento que talvez não me ocorra, ninguém entende, é porque na alma, no fundo, o Espírito sabe que o que para ele nesse momento é uma injustiça, lá na frente será um consolo. Ele não buscará revolta por causa disso. Então, como você está colocando, nós temos que considerar o passado e também o futuro, onde nós poderemos colher os frutos dessas promessas de Jesus, não é? As bem-aventuranças. As bem-aventuranças. Por isso ele usa muito o futuro, bem-aventurados aqueles que, né? Precisamos compreender a essência dos ensinamentos do Cristo. Sempre no futuro, Sempre. prometendo para amanhã e não no momento da aflição, né? Mas, Sóstenes, Jesus prometeu que os misericordiosos receberiam misericórdia. O que nós podemos entender por misericórdia? Amor ao próximo, né? A misericórdia, ela é uma palavra que muitas vezes, em minha opinião, leva a pena a uma figura frágil, fraca, né? Como se a gente precisasse se colocar abaixo dos sentimentos para ter misericórdia, quando na verdade é um ato de coragem. Mas a misericórdia que o Cristo nos trouxe, ela está no nosso dia a dia, nas nossas ações para com os outros, no calar-nos diante das injustiças, diante dos pré-julgamentos. A misericórdia, ela passa por um sentimento de compaixão, de indulgência, de benevolência. Então, acima de tudo, equivale dizer a amar ao próximo. Então, só essa misericórdia é que ela trará esse consolo. Mas para isso eu preciso realmente ter a empatia, né? É muito difícil esse sentimento da misericórdia, o perdão. Quantas vezes for necessário. Compreender o próximo. Compreender né, a necessidade do próximo. Afinal de contas, nós também somos próximos dos próximos, né? Então, amar ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas é o maior ensinamento que nos levará à misericórdia. Jesus afirmou que a boa nova deve ser levada aos vencidos, aos aflitos, aos deserdados da sorte, que os vencedores da terra não precisam de notícias. Por quê? Os vencedores da terra já tiveram seus triunfos. Todos aqueles que, de alguma forma, se sentem vencedores. E aí nós colocamos todas aquelas pessoas que, de alguma forma, se apegam à vitória, essencialmente das coisas materiais, seja o dinheiro, seja o poder, eles invariavelmente não têm tempo para Deus, né? Porque ter tempo para Deus, ter tempo para os ensinamentos do Cristo,
pressupõe que você pare para julgar e para analisar a situação do seu próximo. Então, nós podemos ser um vencedor compartilhando as benesses da nossa vitória, quer seja bens de ordem material, de saúde física e emocional. Se eu não entender que a verdadeira vitória está além desse mundo, dificilmente eu vou ter acesso a esse bem que o Cristo diz. Enquanto que os vencidos, muitas vezes, são aquelas pessoas que passam carências materiais, emocionais, carências de ordem de saúde, física, financeira, são aqueles esquecidos, são aqueles maltrapilhos, aqueles que, os excluídos da sociedade, né? É muito comum dizer, são as pessoas excluídas. Esses são os vencidos que o Cristo diz que esses serão os verdadeiros vencedores no plano espiritual. Então, enquanto os vencedores estiverem atentos aos seus objetos, os objetos das suas vitórias, os vencidos estão sendo cuidados por Deus. Não que os outros não estejam. Esses, muitas vezes, se afastaram voluntariamente. Para vencer neste mundo, passando por cima de tudo e de todos, se ausentaram da misericórdia, da mansidão, da ternura. Os que estão vencidos são aqueles que no momento de dor se elevam e pedem ajuda a Deus, a Jesus, através de suas religiões, seja qual for. Para esses, a atenção do Pai está diretamente relacionada ao pedido. Aqueles que estão vencendo, não são todos, porque o vencedor ou o vencido não tem nada a ver com o dinheiro, e sim com a atitude perante Deus. Mas é que muitos vencedores desse mundo esquecem que Deus é nosso Pai. Esquecendo que Deus é nosso Pai, focam apenas nas vitórias do mundo. Isso os fará lá na frente serem os derrotados do mundo. Todas essas suas colocações nos levam a refletir que nós temos que viver o hoje pensando no amanhã. Sim. Não é? Até porque nós estamos aqui, né? Nós devemos ter cuidado em interpretar isso de uma forma equivocada quando se diz, então vencer no mundo não é bom. Não. Bom é o vencedor que traz os vencidos para perto, né? Aquele que hoje, por exemplo, tem uma grande empresa, mas que trata seus funcionários muito bem, exerce o verdadeiro sentimento fraternal e de amor. Mas para nós, pessoas deste mundo, é sempre bom olhar o amanhã, porque a vida não se encerra nessa existência. Através das bem-aventuranças, nós podemos entender que o homem, mesmo possuindo dificuldades internas ou externas, em muitos casos, portadores de doenças graves, podem ter esperanças em dias melhores, Sóstenes? Claro que sim, né? Quando nós vamos fazer alguma atividade doutrinária, nós pensamos qual é a mensagem desse tema que eu quero deixar. Né? E lendo o livro Boa Nova do Espírito Humberto de Campos, né, através da mediunidade do Chico Xavier, ele traz o exemplo do Lisandro, do Áquila e do Pafos. São 3 homens que foram procurar Levi. Um era aleijado, o outro era acusado pela família e o outro tinha aflições internas. Todos 3 com profundos problemas de ordem íntima, né? Aflições, angústias. E aí a história continua, né? Mas assim, é claro, quem de nós não tem uma aflição? Quem de nós não se sente angustiado? Então a mensagem de esperança do Cristo, principalmente no Sermão da Montanha, quando ele se dirigiu, quem estavam lá? Os aflitos, aqueles com problemas, mãezinhas, idosos, doentes, tinham pessoas que tinham poder, que tinham dinheiro, mas que estavam ali escondidos, procurando algo que o dinheiro, enfim, que a sua vida não nos dava até antes. Então todos nós, de qualquer classe social, de qualquer país, todos os seres humanos possuem aflições internas. E só existe uma coisa que vai nos dar a verdadeira esperança, é o Evangelho do Cristo. Né? Nós, se a gente entender a promessa de Jesus, de que teremos dias melhores, nós passaremos a trazer o dia de amanhã para o dia de hoje. E a melhor mensagem do cristão é viver hoje, apenas hoje. A cada dia basta a sua aflição. Eu viverei a minha aflição sorrindo, mas amanhã eu estarei sorrindo, ajudando o próximo aflito. Então a esperança é tudo para a gente se manter vivo, né? E feliz, claro, né?
A gente se entristece, fica triste, mas depois a gente começa Sim. tudo de novo, né? A felicidade não implica em você não ter problemas, né? Não. Mas você enfrentar os problemas com naturalidade, com aceitação. E entendê-los. Buscando a solução, né? Buscando a solução e principalmente quando... uma vez uma pessoa me falou uma coisa que eu nunca esqueci. Uma pessoa que eu conheci andando pela vida. Ele falou o seguinte, que ele conhece os problemas dele, mas que ele quer conhecer o dos outros, né? Que não importa os deles. Ele quer saber como é que o outro está. A partir do outro ele resolve os deles. E ajuda a amenizar, inclusive, né? Exatamente, aprendendo. Sóstenes, nós agradecemos a sua participação no programa. Muito obrigado também. Agradecemos a todos que estiveram conosco. Lembramos que este programa e os outros já exibidos podem ser vistos pelo site amemmaringá.com.br. Muita paz a todos.